Nós estamos aqui com a doutora Luana Gasparini, ela que é criminalista, mestre em Direito, e ela está falando por esse caso tão polêmico, né, que foi esse estupro coletivo de uma menor. E a gente prometeu no último bloco, que eu tenho certeza que é o que todos nós estamos querendo saber. Doutora, foi estupro ou não? Bem, na realidade, vamos começar falando que é uma menor, mas é uma menina de 16 anos. Então, para configurar estupro do artigo 213, como eu falei no início do programa, não pode haver consentimento. Consentimento, dizer, não, eu não quero, haver resistência física. Então, o que aconteceu? Na realidade, não houve essa resistência física, apesar da mídia, depois de um delegado, inclusive, não tratar como estupro no início, essa questão por ela ser já uma drogada, ela teve relação com várias pessoas, então ele tratou ela até como se fosse uma prostituta e foi afastado do caso por isso. E veio até agora uma mulher para tratar essa situação e não violou até o devido processo legal, por isso que eu digo que o Brasil não está preparado para lidar com essa situação, o crime realmente causou essa versão toda, porque ela não passou a dar segredo de justiça, e esse crime de estupro, em tese, é um crime que é de segredo de justiça. Mas ele está sendo muito falado, né? Exatamente. Nem deveria ser falado, porque estamos diante de uma fase inquisitorial, que é o inquérito policial. Nessa fase é totalmente sigilosa. Mas, porém, todavia, entretanto, no crime de estupro, que está no artigo 234b, fala que neste caso tem que incorrer em segredo de justiça, e não está correndo. Então houve toda essa polêmica, já houve uma violação, já houve um julgamento da mídia, eles já estão praticamente condenados. Mas você me perguntou se houve estupro. No caso, ela tem 16 anos e houve apenas uma mídia até então. Outras mídias foram realmente ruins, causaram um sentimento de negatividade para a sociedade, mas até então não haveria estupro. A delegada simplesmente disse que seria estupro pelo fato que ela descobriu uma mídia dizendo que a menina falou não, não. Não foi um não que realmente caberia a resistência física. Será porque ela estava drogada? Mas aí eu pergunto, houve exame toxicológico? Não houve exame toxicológico. A menina se apresentou 5 dias após, onde ela passou por um exame de conjunção carnal, que tem que haver esse exame quando deixa o crime, deixa vestígios, e não houve nenhum tipo de vestígio. 33 homens tiveram relação naquele momento e não teve nenhum vestígio de violência sexual. É apenas um vestígio normal de que a pessoa teve um relacionamento sexual com 33 homens. Então, nesse caso, não haveria estupro. Ocorre que até então, a delegada e a própria mídia não têm divulgado que poderia ocorrer a hipótese de estupro se, na realidade, ela estivesse drogada, como ela já está a mídia espalhando que ela estava drogada, é uma menina que tem muito problema com drogas, e esses caras que são considerados bandidos da favela saberiam dessa situação. Aí cairia na hipótese não de estupro, porque ela ofereceu, aliás, resistência, ela não consentiu, não por isso, mas porque ela estava drogada, e quando a pessoa está drogada, quando ela, de repente, tem um distúrbio mental, ou está alcoolizada, ou alguma coisa que faça... Fora de si. Faça ela não oferecer resistência, ficar vulnerável. Então, nesse caso, configura um crime do artigo 217A, que é o parágrafo 1º, desculpe, parágrafo 1º, que fala que quando a pessoa não oferecer resistência, tiver algum tipo de doença mental, configuraria o estupro de vulnerável, que é até a pena maior do que o próprio estupro do artigo 213 tão discutido. Que a pena do artigo 213 varia de 6 a 10 anos, enquanto 217 varia de 8 a 15 anos. Então, na realidade, se ela estiver drogada, configura sim o estupro, mas para isso tem que ter a prova que ela estava drogada. É o exame toxicológico, que não tem. Então você, juridicamente falando, acredita que não houve estupro? Não houve estupro por exatamente não ter essa prova dela estar drogada. Existe o bom senso, as testemunhas, que não deixam de ser provas, mas existe a outra possibilidade, a outra versão. Porque na favela... o estupro é considerado uma lei que, se praticado, é morte. E ninguém morreu. Então, na realidade, só para finalizar, que isso é muito importante, esses caras, eles fizeram sem ter o conhecimento ilícito do fato, que é praticar o estupro com uma pessoa drogada. Então, nesse caso, caberia, sim, toda uma situação de defesa,
porque eles estavam em erro de proibição, que é o desconhecimento da lei, da ilicitude do fato, ou seja, de uma falsa apreciação da realidade, e caberia uma forte defesa que eles não poderiam estar praticando estupro, exatamente por isso. Então, assim, o que nós queremos concluir aí é que, de fato, tem que ser totalmente o devido processo legal ser averiguado, e no Brasil não está preparado, e como eles são bandidos, infelizmente vão ser condenados. Doutora, eu queria passar a tarde conversando com você, mas nós temos horário. Eu gostaria de te agradecer muito. Eu que agradeço mais uma vez. Vindo, né? E a gente Espero vai poder ter voltar explicado. a falar sobre isso. Eu acho que explicou muito bem. Mas vamos voltar aqui um dia para você, para a gente falar, depois que esse caso vier à tona, o que deu, né? É verdade. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Não saia daí, porque nós já estaremos de volta com nossa culinária do bistrô deliciosa. Não saiam daí. Você não posso mais viver, falta um pedaço do meu coração. Sem seu toque, sem o seu calor, eu me sinto como quem perdeu a direção.